Olá pessoal, aqui é Newton da CPA. Vamos prosseguir nos vídeos a respeito da reforma tributária. Nós estamos falando a respeito do trabalho da consolidação da PEC 110, que está no Senado, com a PEC 45, que está na Câmara dos Deputados. Muito bem, neste vídeo eu queria ressaltar um negócio muito importante, que é a tal extinção da contribuição social sobre o lucro líquido. Existe uma programação, existe uma sugestão para que haja a extinção disso, né? Então eu acho interessante de cuidar. Eu queria lembrar o seguinte: essa tal extinção da CSLL, ela está prevista na PEC 110. Só que não está previsto na PEC 45, né? Ela só está prevista na PEC 102. Então, vamos traçar alguns comentários a respeito disso. Então, veja bem, embora a PEC 45 trata exclusivamente do imposto sobre consumo de bens e serviços, né? A PEC 45 só fala disso. Só fala do IBS, daquele IVA brasileiro, não fala de mais nada. A PEC 110, aquela que está no Senado, ela é bem mais ampla e trata também de outros temas tributários importantes. Bom, então o que nós vamos abordar hoje seria a pretendida extinção da CSLL, que está na PEC 110, mas não está na PEC 45. Muito bem, então vamos recordar um pouco o que é essa tal da CSL. Com base no artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal, a CSLL ela foi instituída por uma lei de 1988, que é a Lei 7689, para incidir sobre o lucro das empresas a uma alíquota de 9%. A alíquota geral, né? Tem algumas exceções, bancos, etc., mas a alíquota geral é de 9%. Bom, registre-se naquele momento, em 1998, né, o lucro das pessoas jurídicas já estava sujeito ao próprio imposto de renda da pessoa jurídica, que, como nós sabemos, tem uma alíquota geral de 15% e tem também um adicional de 10% em algumas situações. Muito bem, um comentário paralelo é que o Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo que cobra 2 IR sobre o lucro das pessoas jurídicas. O principal, claro, é o IRPJ, né? E o segundo é a CSLL. Os dois incidem sobre o lucro das empresas. Ora, na Constituição de 1988, o imposto de renda está previsto lá no artigo 153, enquanto que a CSLL está prevista no artigo 195 da Constituição, inciso 1, letra C. Muito bem, uma das dúvidas, sempre que se fala de CSLL, imposto de renda da pessoa jurídica, existe uma dúvida que é muito frequente, que é a seguinte: afinal, por que o Brasil cobra dois tributos sobre a mesma base de cálculo, que é o lucro das empresas? Por que as empresas brasileiras pagam o imposto de renda à pessoa jurídica e também estão obrigadas a pagar a contribuição social sobre o lucro líquido? E a gente pode notar que a base de cálculo é praticamente isenta, quase que a mesma. Só que a gente calcula o RPJ e calcula no mesmo ato a CSLL. Bom, qual é a resposta para essa pergunta? Naquela época, 1998, a União precisava arrecadar mais, né, para aumentar a sua arrecadação, para cumprir lá os seus compromissos constitucionais. Bom, qual é o primeiro pensamento do governo, dos técnicos? Vamos aumentar o imposto de renda da pessoa jurídica, vamos comprar mais imposto de renda da pessoa jurídica. Só que essa ideia inicial, que aliás já foi aplicada várias vezes, né? Essa ideia inicial, naquela época, foi logo abandonada,
tendo o governo preferido optar por instituir uma contribuição social sobre o lucro líquido. Vejam, a primeira ideia era aumentar a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, que na época já era 15 mais o 10 de adicional. Mas essa ideia foi abandonada por quê? Porque surgiu uma outra corrente lá no Ministério da Fazenda, dizendo, olha, vamos fazer o seguinte, ao invés da gente aumentar a alíquota da pessoa, imposto de renda da pessoa jurídica, vamos criar uma contribuição social que incida sobre o lucro das empresas na forma do artigo 195 da Constituição. E essa ideia ela foi logo aceita. Então veio a pergunta, mas afinal por que então? Se você aumenta a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, calibra direitinho, ela vai arrecadar tanto. Se você cria uma contribuição social, vai arrecadar a mesma coisa. Qual é a diferença? Por que nós temos que conviver com dois tributos? A razão principal dessa alternativa é uma só. A arrecadação das contribuições sociais, segundo a nossa Constituição, não são partilhadas com os demais entes da federação. Isso quer dizer, quando a União arrecada o imposto de renda da pessoa jurídica e o seu respectivo adicional, ela é obrigada a pegar aquilo e partilhar com os estados e o Distrito Federal e partilhar também com todos os municípios, e o Fundo de Participação Estadual e o Fundo de Participação dos Municípios. Ora, toda a arrecadação do imposto de renda da pessoa jurídica, inclusive o seu adicional, é partilhada, ela é dividida por os demais entes da federação. Mas a contribuição não, né? A contribuição ela não é dividida entre os estados e municípios, quer dizer, toda a arrecadação, o total da arrecadação da CSL fica somente para a União e os estados e municípios não recebem. Aliás, já houve várias tentativas de alteração constitucional lá no Congresso e tudo, né? Principalmente o lobby dos estados e municípios, mas essa ideia não vingou e acabou ficando desse jeito. Desde 1988, né? Nós já estamos em 2020, né? Passaram lá mais de 20 anos e essa situação continua. Muito bem, então vamos lembrar, vamos enquadrar a situação dessa tributação do lucro das pessoas jurídicas. Veja bem, atualmente, a carga tributária incidente sobre o lucro das empresas em geral pode atingir um patamar de 34%. Por que 34%? Ora, nós temos 15% do IRPJ, alíquota geral, nós temos mais 10% do adicional do IRPJ em algumas condições, e além disso nós temos 9% da contribuição. Então, de imposto de renda, nós temos 15 mais 10, 25. E de contribuição mais 9, 25 mais 9, dá os tais 34%. Bem, acontece que isso está ocorrendo, é uma tendência internacional. Está ocorrendo em muitos países no mundo. Existe um sentido de reduzir o tributo das empresas, né? Essa é a ideia de vários países, né? Os Estados Unidos fizeram isso no ano retrasado. Enfim, vários países, Canadá, Índia, fizeram isso. Reduziram a tributação do lucro das empresas, né? Por que isso? Bom, lá nos Estados Unidos, a argumentação do Donald Trump, o presidente, foi de que eles estavam perdendo muitas empresas, né, para o exterior porque a alíquota era muito alta. Então, eles reduziram a alíquota do IRPJ e mantiveram muitas empresas que estavam pensando em sair dos Estados Unidos. Ora, esse mesmo espírito de defensão, de defesa, estava ocorrendo e já ocorreu em vários países. O Brasil não poderia ficar de fora, né? Então, a ideia é reduzir. Por enquanto, ainda não aconteceu, né? Por enquanto, nós já estamos com 34, sendo 15, 10 e mais 9. Por enquanto, nós contamos. Mas a ideia geral, ainda nada foi formalizada, é que a alíquota do IRPJ fica em apenas 25%. Ora,
A grande dúvida que ocorre é a seguinte: veja bem, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal. Por essa lei diz o seguinte: olha, se nós temos uma arrecadação, qualquer arrecadação federal, por exemplo, e de repente politicamente é interessante reduzir essa arrecadação, reduzir essa carga tributária, que é possível do ponto de vista legal, transita lá no Congresso e tal, é possível desde que seja aprovado, mas para que haja essa redução é necessária uma compensação. É como diz o pessoal lá no Ministério da Fazenda, olha, se a gente cobrar 10 a menos de qualquer coisa, nós temos que cobrar 10 a mais de outra coisa, né? Aliás, isso está ocorrendo também, por exemplo, na pessoa física, né? O ministro da Fazenda, ministro da Economia, né, que é o Paulo Guedes, tem dito muito isso, que na pessoa física, por exemplo, qual é a intenção? Intenção, até agora não aconteceu nada, mas qual é a intenção do governo? Fazer o quê? Ora, em relação às despesas médicas e despesas com instrução, a ideia simplesmente é proibir essa dedução. Lembro bem, até agora não aconteceu nada. Essa é uma ideia, né? Que está para ser anunciada, até agora não saiu nada, mas a ideia é essa. Proibir a dedução de despesas médicas e despesas com instrução, né? Só que, ao mesmo tempo, ele tem que criar um outro substituto. Ele vai ter que aumentar alguma coisa. Uma das ideias, por exemplo, é criar uma alíquota nova. Como nós sabemos, a tabela do imposto de renda da pessoa física hoje, ela vai até 27,5%. A ideia seria criar uma alíquota de 35% para pegar os mais ricos, né, a parcela mais abastada da população, que arrecade mais e cubra a redução aí das despesas médicas e despesas com instrução. Ora, aqui na pessoa jurídica é o meu problema. Muito bem, nós vamos fazer o quê? Qual é a ideia, por exemplo, dessa medida provisória aí, dessa PEC 102? Qual é a ideia? Bom, vamos extinguir a CSLL, né, que é de 9%. Assim, de 34, nós baixamos para 25, que seria mais ou menos a média que está sendo empregada aí no resto do mundo. Ora, mas nós temos que substituir isso aí. E substituir isso aí como? A lei de responsabilidade fiscal exige uma compensação. Nós temos que ter uma recomposição dessa receita, né? Seria algo assim, olha, a arrecadação está aqui. Está aqui. Se a gente reduz a arrecadação, nós temos que aumentar com outra coisa, que ela para voltar no status quo anterior. Muito bem. Para cumprir esta norma, para obedecer essa tal lei de responsabilidade fiscal, está se pensando o seguinte: muito bem, nós vamos reduzir para 34, de 34 para 25, acabando com uma contribuição social sobre o lucro líquido. Vai ficar mais fácil, é um tributo só, é mais fácil de recolher, é mais fácil de controlar e tal, e também, claro, muito mais barato, seria 9% a menos. Só que, ao mesmo tempo que nós fazemos, nós vamos tributar a distribuição de lucros. Se essa pessoa jurídica ela for distribuir lucro para os seus sócios, acionistas, né, até o titular da empresa individual, vai ter um imposto sobre isso. Aliás, essa tributação na distribuição de lucro não é novidade nenhuma, né? No Brasil nós tivemos isso até 1995. Eu me lembro que na época a última alíquota que nós tínhamos aí era de 15%, né? Toda pessoa jurídica que resolvesse distribuir lucro, ela teria que reter 15% na fonte. Bom, então, basicamente a ideia fecha aí. Nós acabamos com a contribuição social sobre o lucro líquido, 9% sobre o lucro das empresas, a tributação cai de 34 para 25, ficamos nos padrões internacionais. Ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente reintroduz a tributação na distribuição de lucro, né?
se nós colocarmos aí algo em torno de 15%, mais ou menos, que era anteriormente, ela vai praticamente igualar, até porque na distribuição tem empresa que só vai pagar se distribuir, se não quiser distribuir não vai pagar, né? Então, basicamente, esse é a balança, né? É o pêndulo que vai, em princípio, resolver essa proibição, não é só proibição, mas essa regra de recomposição da Receita Tributária Federal decorrente da extinção da CSLL, criando, portanto, ou recriando o imposto de renda sobre a distribuição sobre o lucro líquido. É verdade, lembrando novamente que tudo isso é projeto, né? A PEC 110 está rodando lá no Senado Federal, né? A PEC 45 não fala nada disso, mas a PEC 110 está lá, ela fala da possível extinção da CSLL, mas ao mesmo tempo os técnicos do Ministério da Economia já se preparam para uma eventual mudança de lei, e nessa mudança de lei poderia ocorrer uma reintrodução da tributação da distribuição de lucro pelas pessoas jurídicas. Com isso, o que vai acontecer? A situação fica regularizada, nenhum problema lá com a lei de responsabilidade fiscal. Resolvemos aí o problema da tributação da pessoa jurídica, reduzindo em 9%, e, ao mesmo tempo, evitamos o problema para o governo a respeito da lei de responsabilidade fiscal. Muito bem, pessoal, esse é o tema de hoje, então seria a extinção provável, possível, pela PEC 110 da CSLL. No próximo vídeo, a gente vai continuar analisando alguns temas que só estão na PEC 110, não estão na 45, mas só na 110. E nós vamos analisar algumas mudanças que estão sendo sugeridas no ITCMD, isto é, o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Lembrando que esse imposto hoje, ele é da competência estadual, né? Quem cobra o ITCMD são os estados. A ideia é mudar essa responsabilidade, né, a respeito disso, né? E nós vamos analisar então essas consequências dessa eventual mudança que está prevista na PEC 110. Bom, eu gostaria de lembrar que a gente está aguardando vocês nas redes sociais, né? Nós temos lá os nossos endereços nas redes sociais, e queria lembrar novamente que você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, muita gente acessando, que você vai ser avisado quando nós temos, sempre que nós temos um vídeo novo, né? Então, espero vocês no próximo vídeo para a gente discutir um pouco o ITCMD, ou Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!